Bora. A inevitável volta da pirataria games. Aí, toma. Voltou. Ih, Essa frase parece meio esquisita. Como que ela voltou se ela nunca deixou nossas vidas? Não Ela é? voltou, mas não como uma sombra do passado, e sim como um reflexo do presente. Nos Aí toma, anos reflexão. 90 e 2000, era normal sairmos para comprar filmes e jogos no 3x10 do camelô. No final dos anos 2000 e começo dos anos 2010, o Nero e os torrents se popularizaram muito por aqui. Caraca. Era quase um ritual achar Eu não usava o Nero, não. Usava o Demon Tools. um torrent com bastante seeds, deixar o PC ligado a noite inteira pra baixar e instalar o jogo rezando pra não ter um vírusão junto. Não. Quando eu ia baixar jogo pirata, não era assim, não. Era tipo assim, no Mega Upload, 53 partes. Aí tu ia baixando uma por uma. Só que o que acontece? No plano grátis do Mega Upload, você tinha que baixar a cada 2 horas. Se eu não me engano, era um negócio de 2 horas, 5 horas. Então toda vez que tu baixava um arquivo, tinha que esperar mais 2 horas, ou era 4, um negócio assim, pra poder baixar outro. Então nesse lance de 53 partes, coisa assim, o jogo demorava semana pra baixar. Era a semana inteira, assim, mais de uma semana. E aí, quando tu baixava tudo, extraía todos os arquivos, na hora de instalar ele dava algum erro. Ou na própria extração ele dizia que faltou algum arquivo, que corrompeu. Na hora de instalar. Ou quando tu instalava, abria o jogo não rodava no teu PC. Era tanta merda, velho. Já nos dias de hoje, temos launchers e fontes entre aspas Ó, o Hydra. confiáveis, além de experiências muitas vezes mais estáveis e rápidas do que as experiências oficiais. Eu costumava Isso pensar... é verdade. A galera que usa o... Ai, Jesus do céu, como é o nome? Os jogos que vem com aquele... Meu Deus, Denuvo, né? Com o Denuvo. Quem joga ele pirateado, joga com um pouco mais de desempenho, ou seja, o jogo roda um pouco mais leve, do que quem tem ele original. Acredita? Aí tem os caras putos. Como é que pode? Os caras lançam o jogo, os caras pirateiam na hora. Aí quem tá jogando pirata tá jogando com o jogo com mais desempenho do que tá jogando com o oficial. É a grande polêmica do Denuvo. Pirataria era só uma malandragem, mas lançamentos normais custam R$ 300 na Steam. Em Ai. outras plataformas eles custam de 300 a 500 em suas versões mais básicas, 1/3 de um salário mínimo. E é aqui onde mora o desequilíbrio. A pirataria não é tão popular por ser mais fácil, ela é popular porque pra nós, meros mortais, ela é a única forma de continuar jogando. É verdade. Dá like, se inscreve e hype o bagulho aí, pô. No final do vídeo, amigo. A edição. Galera, por que a edição dos meus vídeos não é assim? Toda foda. Onde é que esse cara edita? Eu, hein? Tá voltando, mas diferente do que muitos pensam, ela não é mais a vilã. Hoje, talvez ela seja um sintoma ou até um lembrete. Por muito tempo, comprar um jogo original era quase impensável. Na época do Super Nintendo, Play 1, Play 2 e até do Xbox 360, era muito difícil ver um jogo original. Eu mesmo nem sabia qual a diferença do original e do pirata. O máximo de conhecimento que eu tinha na época era de que a mídia dourada era melhor do que a mídia roxa. E se você se... Tinha isso. E também tem umas mídias pretas. Se for pra época do Play 1, tinha uns CDs com um fundo preto, mano. Sinistro. identificou com isso, provavelmente você já é bem velho. Era tudo tão simples que a gente Eu não. brava Não quando me identifiquei não, viu, galera? Falaram pra mim, viu? o jogo Sou vinha velho, com uma não. capinha preta e não naquele saquinho plástico. Essa era a forma da minha geração sobreviver. A gente não fazia por mal. Caralho! Sobreviver. Caralho! Jogo é igual água e comida. Atrasar ao lado de alguém. É porque era o que a gente tinha. E não era nem uma questão financeira. Eu tinha vários amigos com muito mais condição que também nunca tiveram um jogo original em mãos. Piratear era uma necessidade. Fora que comércio Não era só necessidade, era cultural. de jogos originais só foram aparecer na minha cidade lá pra 2012. Só que as coisas mudam. Desde muito novo eu quis trabalhar no mercado de jogos. Foi por isso que eu aprendi a programar. Foi por isso que eu ensaiei vários vídeos pro YouTube em várias épocas da minha vida. Só que conforme eu ia crescendo e ganhando consciência das coisas, a minha forma de olhar o mundo também mudou. Eu precisei ralar muito pra ter meu primeiro PC e comprar o meu primeiro console. Mas eu finalmente podia pagar pelo meu consumo. E eu também entendi que a melhor forma que eu tinha de apoiar a indústria que eu queria atuar e os projetos que eu acreditava era pagando por eles. É lógico que na época eu não podia comprar 500 Cara, o foda é isso, galera. Ó, aí eu não vou ser hipócrita aqui, galera. Piratear, vocês sabem que aqui no canal. Sabe? Agora, se eu tivesse o dinheiro, eu pagava, mano. Tem jogo que vale, vale muito a pena ser pago.
Sabe que tem umas tranqueiras que saem aí por R$ 300, aí só por ser gigante, aí a galera fica meio... Mas, por exemplo, o Red Dead 2, você sabe que eu não hypei tanto Red Dead 2, eu gostei do jogo. Mas não é meu estilo de jogo favorito, sabe? Mas eu pagaria pelo Red Dead, os caras merecem. Por mais que eu já tenha recebido bilhões, sei lá de quantos reais eles já receberam, mas os caras mereciam meu dinheiro, mano. Ali eles mereciam, viu? Jogão bem feito. Piratear é igual beber água. Todo mundo dia tem que fazer isso pra sobreviver. Pelo menos no Brasil isso é uma realidade, Alucard. Não sei lá fora. Mas no Brasil isso com certeza é uma realidade. Jogos. Então eu só apoiava os projetos que eu gostava muito, ou as franquias que eu só tinha jogado no 0800 até então. Mas, como esperado, as coisas... Esse aí, ó, do Holocronite, é um jogo que vale a pena ser minha pago. qualidade de vida, e com isso, hoje, sacrificando muitos outros lazeres, eu posso comprar pelo menos um lançamento por mês e comprar alguns consoles. Não só isso, Pô, também um lançamento por mês, caralho, eu quero ganhar dinheiro, viu? Pô. existem serviços em cada uma das plataformas que te dão acesso a muitos títulos atuais. Menos no Switch. Jogos cada vez mais Aí toma. atualizados. Menos Pokémon. Mas Aí toma. se tudo tá tão bom e a indústria evoluiu tanto, por que eu tô falando de pirataria? A resposta, no meu caso, é bem simples. Porque as experiências com jogos piratas estão superiores a experiências incompletas que custam mais do que uma cesta básica. É por isso que eu nem começo. Não, eu não me tornei adepto à pirataria. Pelo menos não ainda. Mas eu me tornei adepto à pirataria. Se fosse a pirataria, como é que eu ia jogar aquele jogo lá japonês, lá tudo fodido? Das novelinhas japonesas. Eu tô dizendo, eu vou trazer aquele jogo em live, vocês vão ver. É inegável que ultimamente eu tenho me sentido cada vez mais seduzido por isso. Eu vou usar um exemplo bem claro. Eu tenho planos de fazer um vídeo de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu amei o Breath e pretendo amar o Tears. Eu já falei isso algumas vezes por aqui. Só que eu paguei R$650 pelos dois jogos. O que já é um preço muito absurdo. Fora o Nintendo Switch, que eu já tinha pago. Eu vou fazer esse vídeo porque finalmente o jogo vai sair traduzido e eu finalmente vou poder jogar em 4K sem aquele frame rate que mal se mantinha em 30. Mas aí vem o... Como assim? Como assim? Ah, porque vai jogar no Switch 2, né? Rapaz, essa história de 4K do Switch 2 pra mim, ó. Sei não, tá me convencendo ainda não, viu? Problemas. Quem pirateou o game, independente do motivo, já teve a mesma experiência que eu vou ter em português 6 anos atrás. Eu ainda acho que jogar jogos do Switch... Os caras que piratearam esse jogo aqui, eles piratearam, tiveram a experiência lá atrás de graça e ainda em português. Porque teve a galera que traduziu, aí toma. No Switch é muito são chato, que então isso? Até que daria pra conviver com isso. Só que aí entram outros fatores. Ah, mas que no Switch 1 era impossível fazer isso. Beleza, concordo. Só que 650 de jogo, 2.500 em um console, 4.500 no outro. Acho que pelo menos o upgrade deve ser de graça, né? Achou errado, otário? Os pacotes custam aí R$60 cada. Ou vem entre muitas aspas. Isso. E eu fiz uma crítica no meu vídeo a isso. Dizendo que os upgrades... Vai sair o jogo lá do Yoshi pro Switch. Vocês acham que eles não vão cobrar não pelo esse... Ah, a versão deluxe, lá. Eles não vão cobrar preço como se fosse lançamento, não? Você acha, Daga, que ainda o Switch 2 ainda passa como o console mais vendido de todos mesmo com preço desses? Difícil dizer. Difícil dizer por causa que... Por mais que ele já tenha acabado as vendas dele aí, acabaram os estoques, não sei o que, só que a gente fica naquela, né? Beleza, acabaram os estoques, mas será que a Nintendo não botou poucos consoles no estoque pra parecer que vendeu todos e dizer que foi muito? Entendeu? Eu acho que esse lance aí a gente só vai saber, Lucato, no mês seguinte ao lançamento do Switch. Quando o Switch sair, todo mundo receber o Switch, aí o mês seguinte que vem é que vai ser pra mim as vendas de verdade. Sabe? Que a galera mais povão mesmo, assim. Então, aí, pra mim, é que vai determinar. Sabe? Não sei, vamos ver. Vai que eles tragam algum problema. Vai que tem história de Switch 2 queimando, pegando fogo, sei lá. Tudo pode acontecer, né, cara? De graça no serviço de assinatura que você paga para usar a sua própria internet. E isso não é exclusividade da Nintendo. A Sony já fez isso e até a santa Microsoft permite que jogos assim sejam... Ih, olha lá, Horizon. Vendidos com pacotes de upgrades. E aí, como que eu, como criador de conteúdo, vou recomendar algo pra você que pra ter uma experiência plena precisa de pelo menos R$5.000 em... É por isso que os jogos que eu recomendo ou são baratos, vocês já perceberam? Ou são baratos,
ou são de fácil acesso, ou são emuláveis, pode ver. Enquanto que você poderia ter uma experiência similar mais de meia década atrás. Chegamos ao ponto de comemorar... Meia década? Caralho, o cara falou ele falou meia década, aí eu pensei, cara, meia década deve ser mó tempão, 5 anos. Sim, a EA não vai aumentar os preços, enquanto que empresas renomadas... O quê? O quê? Similar mais de meia década atrás. Chegamos ao ponto de comemorar que a EA, sim, a EA não vai aumentar os preços, enquanto que empresas... Galera, realmente, o mundo está de cabeça pra baixo. É o poste mijando no cachorro. E a gente achando que ia ser só o Brasil. A gente achando que era só o Brasil, que era maluco. A EA não vai subir preço. A EA Games não vai subir preço. Que isso? Empresas renomadas como a From Software meteram Não é não? 1% de aumento nos jogos. É? Todo mundo aumentou, menos a EA Games. Mas, gente... Olha que sinistro. Achei que eu nunca falaria bem da EA e mal da From na mesma frase. Essa falta de respeito e esse abuso de preços é o que mais me incomoda. Mas existem alguns outros problemas menores que atrapalham e muito o desenvolvimento da indústria. Problemas menores e que às vezes passam despercebidos. É porque a EA, cara, ela mal vende hoje em dia, nos seus FIFA Red, né, os FC. Se ela vai aumentar o quê? Ela vai deixar o FIFA por R$600? Porque os preços, na verdade, da EA já são bem altos. Acho que eles não têm a necessidade de aumentar. É tão silencioso que muitas vezes nem vemos eles sendo executados. Os nossos não tão amados DRMs. É DRM, galera. Eu conheço VRM. A impressão de que um jogo roda bem pior do que ele deveria. Talvez você tenha culpado a otimização. Talvez tenha achado que o problema é o seu PC. Ou que precisava ajustar alguma coisa nos gráficos. Mas e se a culpa não for nada disso? Aí, e ó. se o verdadeiro vilão for algo que nem deveria estar ali? Esses são os famigerados DRMs. Aí. DRM é a sigla para Digital Rights Management. Ou em português, Gerenciamento de Direitos Digitais. Na teoria, eles são sistemas que servem para evitar pirataria. De novo. Mas na prática, são sistemas pesados que não cumprem o Khaled, propósito boa e ainda acabam chuva. punindo justamente quem comprou o jogo. Isso porque o DRM consome recursos do seu PC. Muitos jogos com esse tipo de proteção ficam mais pesados, usam mais CPU e causam quedas de desempenho simplesmente por estarem verificando o tempo todo se você realmente tem o direito de jogar aquilo. É como se o jogo ficasse te vigiando o tempo inteiro e cobrando o preço disso em desempenho. E as nossas únicas formas... Aí é complicado, né, cara? Aquilo que eu falei. Jogo com Denuvo, né? Não só o Denuvo, tem outros, mas é porque o Denuvo ele é realmente o que mais chama atenção. Jogos com Denuvo, né, principalmente no PC, são uma merda, porque o cara que tá jogando pirata, o cara tá jogando com mais desempenho. Ai, não, mas o Denuvo é mais difícil de quebrar. Tira, cara. Os caras já conseguiram quebrar o Denuvo, o pessoal da Impress. Se liga. Ah, meu amigo, aí fica o cara lá jogando jogo pesado, lagado, enquanto o pirateiro joga um jogo de graça e mais leve. Aí passa por otimização, né? Maiden e NBA vende muito por lá, exatamente. Formas de fugir disso são comprar um console capado ou baixar o tal do Hydra. Um dos exemplos mais marcantes é Resident Evil 8. 2 meses depois do lançamento, quando o jogo finalmente foi pirateado, o público percebeu que a versão verde do jogo estava rodando melhor do que a original comprada na Steam. E por quê? Porque a versão original usava o denuvão da massa, que além de... Aí, o Resident Evil 4 Remake foi a mesma coisa. Só que em vez de demorar 2 meses, foram... Vocês sabem da lore, né? Foram 13 dias. 13 dias, se não me engano. 13 ou foi 14? Acho que foi 13. 13 dias os caras destravaram lá. Aí toma. Pesado, podia fuder completamente a experiência. Enquanto isso, na versão craqueada, sem DRM, tudo fluía com muito mais estabilidade. O mesmo aconteceu com Hogwarts Legacy. Cara, se você procurar, você encontra até comparativo no YouTube. Jogo com Denuvo e jogo sem Denuvo.
Legacy, Assassin's Creed Origins, Dragon's Dogma 2 e vários outros. Jogos que, removendo o DRM, simplesmente rodavam melhor. A ironia disso tudo é que você paga caro num jogo, instala ele de forma legítima, e no fim, quem baixa ele por fora acaba tendo uma experiência mais estável. E obviamente, Aí o pessoal fala, ah, mas é inseguro também. Depende. Se tá baixando no lugar certo, tem canto que é mais tranquilo. mais barato. Imagine só, você baixar um jogo pirata, ele vir sem vírus, e que na maioria das vezes vem, a galera que pega vírus baixar um jogo é porque a galera é leiga também, viu? Sem vírus e ainda com desempenho melhor. O jogo de Legacy, eu joguei ele uma vez, eu não curti muito não. Sua compra passa a ser uma simples ferramenta. Muita conversinha. Mas o que eu, um PC capenga, morando no interior de São Paulo, tem a ver com as responsabilidades de uma empresa multibilionária? A pergunta é simples. O DRM existe para proteger o mercado, mas se ele atrapalha a experiência e não cumpre o propósito, será que faz sentido existir? Será que ele realmente protege alguma coisa ou só finge que faz isso enquanto deixa tudo mais Só caro? finge, porque, cara, o Rocket Legacy, galera, quando ele saiu, eu baixei pirata, porra, só pra poder ver. Eu ia comprar Rocket Legacy pra saber se eu ia gostar ou não? Claro que não, eu ia dar 300 reais no jogo pra saber se eu ia gostar ou não. Baixei piratão pra ver, deixa eu ver como é essa porra aqui. Aí eu vi lá, joguei meia horinha e disse, não é pra mim não. Ainda bem que eu não gastei 300 reais. Ele falou, mano, é digital, tal não sei o que, alguma coisa aí, management. Mais lento e menos acessível. E se você acha que o DRM é um exagero, espera só até ver como serviços de assinatura entraram nessa bagunça. O efeito VHS. Lembra quando a gente achava que o streaming ia salvar o mundo? Netflix. Ah, Netflix. No começo parecia que tudo ia No começo é magia. fácil. A gente ia pagar menos, ter acesso legalizado a tudo e nunca mais ia precisar baixar nada. Mas aí, Prime, Disney Plus, Cara, isso aqui foi uma merda. Galera, quando a Netflix reinava sozinha, o preço dela era mais baixo. Por mais que, não, mas a concorrência... Meu amigo, quando a concorrência veio é que tudo aumentou. Sinistro. Se liga, aí vinha tudo mais coisadinho, não sei o que. Tinha uns filmes lá, Harry Potter tinha todos lá, não sei o que. Tava tudo lá, cara, tava tudo lá. Você queria era Netflix. Aí os caras começaram, vou fazer a minha. Vou fazer a minha, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Aí pronto, fudeu. Aí agora virou essa bagunça e estão tudo mais caro, tudo mais caro. Paramount, Crunchyroll, Globoplay, e o que era simples virou um caos. Para assistir um filme hoje, muitas vezes paramos no processo de pesquisar por ele, seja porque não temos o serviço específico ou porque se torna maçante ficar entrando e saindo dos catálogos. E no fim, a gente sempre acaba no torrent. E se isso soa familiar... Cara, tá aí os filmes da Dagaplex, a maioria é tudo que eu baixo, ou é no Rede Canais. Porque eu vou procurar, aí tá onde? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Ou tá naquele que ninguém usa. Sabe? Tipo... velho. É porque a indústria de jogos tá indo exatamente pelo mesmo caminho. No começo, a ideia de ter uma assinatura que te dá acesso a vários jogos parecia um sonho. Xbox Game Pass. Ninguém parecia se importar mais com o gamer do que a Microsoft. Mas aí, PS Plus, EA Play, Ubisoft Plus, Apple Arcade, Switch Online. E o que era pra facilitar começou a virar uma bagunça. Cada empresa quer o seu espaço, o seu serviço, a sua assinatura, o seu launch. Cara, papo sério, esse negócio da Ubisoft, da EA, cara, uma coisa é o Xbox, o PlayStation, sabe? Lançarem os corra dele. Agora, empresa, tipo, é pros meus jogos, sabe? Até que a EA tem vários jogos, mas pega a Ubisoft, porra, moleque. Não precisava de um launcher da Ubisoft pra... Aí tu baixa o jogo na Steam, sabe? O jogo original, tu baixa o jogo na Steam, aí além de instalar o jogo, ele instala um launcher, aí quando tu abre o jogo... Ele abre o launcher, aí depois chama a Steam de novo, aí chama o jogo. Ridículo isso. O catálogo vive rotacionando, o preço aumenta, o plano muda e a assinatura básica já não serve pra mais nada. E isso sem falar na obrigatoriedade. Essa é Essential, que só é... Mano, essa porra que só serve pra tu pagar pra jogar online, mano. Isso aqui é ridículo. Digo, cara, pagar pra tu jogar online em videogame, isso é uma das maiores coisas, umas coisas mais ridículas, cara. Tu já pagou pelo videogame. É que nem eu paguei pelo PC, cara.
Sabe? Já paguei pelo PC, não preciso ficar pagando pro PC ter acesso à internet. Não, eu preciso pagar a internet em si, né? Mas não pra ele ter acesso a coisa, pelo amor de Deus. De pagar pra jogar online. Você não paga só o jogo. Você paga o console, o jogo, o pacote de expansão, o pacote do pacote e até o direito de usar a sua internet. E aí tem a Nintendo. Eu amo jogos da Nintendo, mas a Nintendo em si vive em outro planeta. O serviço é caro e não te dá acesso a nenhum jogo atual. E por quê? Mas por que que eles fazem assim? Por que que eles descem a mão em cima dos fãs? Porque os fãs deixam. Porque os fãs gostam. É a Nintendo, ó, botando pra fuder com força. E o fã, ai, bota mais forte, mais forte. Desse jeito. Quando dá, é por tempo limitado. E vamos ser sinceros, quem quer um emulador não vai comprar um console pra isso, vai baixar no PC. E vale lembrar, mais uma vez, de jogos de 8 anos sendo vendidos a preço cheio e com pacote de expansão. Enquanto isso, o que a pirataria nos oferece? Um catálogo unificado, fácil de usar, com jogos antigos e novos. Muitos deles já com mods, localização feitas por fãs. Cara, que isso. Mullet Mad Jack pirateado, que isso, cara. Aí não, hein. Joguinho brasileiro, mano, pô. E até melhorias de desempenho que as empresas ignoram. Sem plano, sem rotatividade, sem pagar pra testar. Cara, pode crer. Uma das coisas, uma vez que eu vi, eu acho que era do Hydra Launcher mesmo, você tinha como aplicar as configurações deles. Tipo, um mod pra corrigir bug e tal, não sei o que. Bom, eu nunca usei o Hydra Launcher. Nunca usei o Hydra Launcher. E não pretendo usar, sabe? Até porque eu baixo mais corrigir emulador. Mas... E também porque eu tenho um pouco de medo desse Hydra Launcher. Eu fico tipo... Liga, mas... Pô, cara, isso aí facilita demais, mano. Aqui, outro ali, mas isso é de boa, né? E aí fica a pergunta, quem é que realmente tá entregando um serviço de qualidade? O mercado oficial que vive fragmentando o acesso e cobrando caro por cada pedaço, ou os sites obscuros que, apesar de tudo, acabam oferecendo experiências mais completas e acessíveis? A resposta pra mim parece meio clara, mas é lógico, eu não tô dizendo que isso é o ideal, mas a verdade é que quando a indústria se desconecta das pessoas, as pessoas se reconectam, só que pelos seus próprios meios. E não é por malandragem, é por necessidade. Sabe o que é mais curioso? Quando o conteúdo é acessível, respeitoso ou de qualidade, ele vende. Wukong tinha DRM, mas lançou redondinho. Clair Obscur tem problemas gráficos, mas é um jogo lindo em todas as áreas. E Baldur's Gate 3, bom... é Baldur's Gate 3, né? Enquanto Diablo 4, um jogo de R$300 de uma franquia que eu amo, tem tanto conteúdo quanto uma casa de boneca. Bonito por fora, vazio por dentro. A indústria... não é tanto assim também não, cara. Diablo 4 é maneirinho. Agora o que eu achei do Diablo 4 é que ele é muito pesado. Sabe? Sei lá, moleque. Eu olhei assim pro gráfico do Diablo 4 e disse, bonito. Mas quando eu tava lá na gameplay, sei lá, moleque, eu olhava assim e ficava... Por que isso aqui tá puxando tanto do meu computador nisso aqui? Sabe? Não tem o menor sentido. Era mais rápido do que devia. E era original, hein? Pega aí do Game Pass. Vive de um falso conteúdo. Skins, passes de batalha, 2 dias antecipados, má otimização escorada em tecnologia. Tudo parece falso. Até os frames são falsos. Então, será que se habilita... Esse negócio de frame gen é ridículo, né? Os jogos hoje em dia saem mal otimizados. Aí as empresas pegam e ficam... Ai, ativa aí seu gerador de IA, foda-se. Fizesse metade do que o Toby Fox ou o Eric Baroni fizeram sozinhos, Diablo 4 não deixaria de ser uma sombra do que foi o 2 e o 3. Eu tenho certeza que se fôssemos respeitados como consumidores, muitos de nós, mesmo que bem parceladinho, compraríamos muito mais jogos. Mas no montante final, a conta simplesmente... Os caras têm que oferecer benefício, né, cara? Os caras lançam um negócio pago, aí o negócio vem todo... mal otimizado, é uma cópia de outra coisa. Simplesmente não fecha. Se você me perguntar se eu sou a favor da pirataria, não. Eu não sou. Eu acho que ela traz consigo vários problemas, sendo os principais a segurança da informação e a origem disso. Dificilmente o cara que tá craqueando um jogo tá fazendo isso de graça. Então, não. Esse vídeo não é pra romantizar a pirataria. Mas eu também não consigo demonizar a prática. Esse vídeo serve... Cara, a pirataria, ela mantém Lost Media aí, né? Ela salva os games de Lost Media. Tem muito jogo aí que... fechou o servidor de não sei o que, perdeu o jogo. Sabe? Ainda mais hoje em dia que não tem mais mídia física de nada. Se quando o PC saiu já era difícil ter mídia física de alguma coisa, mas e agora?
Para lembrar que o acesso à arte, ao entretenimento e à cultura deveria ser mais simples, mais justo. E eu não falo só do Brasil não, isso acontece no mundo inteiro. E se a pirataria voltou com tanta força, talvez não seja só porque ficou mais fácil. Talvez, no fundo, ela seja o nosso jeito de dizer: a gente ama isso aqui, mas vocês estão complicando demais. E talvez Caralho. Olha aí, ó. isso se torne... Ou estão deixando inacessível. Quantos jogos aí da Nintendo, do PlayStation 1, do PlayStation 2, hoje em dia estão totalmente inacessíveis nas novas gerações? Uma merda, mano. um paradoxo. Quanto mais pirataria, mais meios de contornar, e com isso mais pirataria, e assim infinitamente. De qualquer forma, eu continuo não sendo a favor da pirataria como um todo. E minha resposta pode ser outra no PV. Mas, sim, a pirataria voltou. Não como ato inocente do Ela não voltou. passado, e sim como ato de rebeldia do presente. Daí vai ser que nem piada, mano. A galera começou a proibir as piadas. Aí, ai, essa piada é errada, não sei o que. Aí o que a galera começou a fazer? Piorar as piadas. Vocês podem perceber aí. Eu percebi essa mudança. Antigamente, o humor proibido era rir do cadeirante. Agora os caras estão fazendo meme de Hitler, mesmo com escravidão. Que isso. Inscrito! Ó, 10 mil inscritos, cara, novinho, ó. Toma like aí.